Aí essa convivência com o Zico foi muito grande. E passado esse tempo todo, dessa convivência com o Zico, teve passado anos depois, né? Eu já fazendo humor, porque quem dirigia meu show de humor até 91 foi o Chico Anísio. Ele começou em 88, até 91. O Chico falou para mim, chegou um dia e falou: João, você escreve um texto e eu dirijo. O Chico nunca tinha, só tinha dirigido o Jô Soares. Aí ele falou: escreve. Aí, pá, escrevi um texto, ele pegou, deu uma olhada, tal, falou: olha, faz o seguinte, eu vou dar uma colocadinha aqui e tal, mas o texto é teu, direção minha e tal. Beleza, e quem era assistente de direção era o Luke, que é o filho dele que fazia o seu boneco na escolinha, né? E aí dirigiu o show e tal. Tem um truque, depois eu até conto pra vocês, que o Chico, eu sempre falo, sempre que posso eu falo disso. O Chico virou pra mim e falou assim, ó, isso em 87 para 88, 1987 para 88, falou: teatro da cidade, Teatro da Lagoa. Pô, teatro de prestígio, tá, não sei o que na Lagoa. Eu falei: porra, eu vou estrear? Porque até então eu fazia show em pizzaria, porra. Entendeu? Tá nervoso pra caramba? Puta, cara. Me entrava um alfinete, meu. Era o que o show tinha personagem? Não, era tipo um stand. Hoje fala-se stand-up, né? Sim. Na época era monólogo, ninguém se falava stand-up, falava monólogo, né? Era um monólogo de humor. Era um artista. Aliás, o primeiro a fazer isso foi o Zé Vasconcelos. O segundo foi o Chico Anísio e o terceiro foi o Jô, né? Depois veio o Agildo. O Agildo até fazia com a Rogéria, chegou a fazer cavalesca com a Rogéria. Puta, a Rogéria era um fenômeno. Fenômeno, cantava, dançava, contava piada. Bom, e aí o Chico chegou pra mim e falou assim: ó, você vai fazer um texto. Então a gente ficava 1 hora. Então, o que eu aprendi com o Chico foi o seguinte: é costurar o show. O que é o costurar o show? Você começa com uma história, engatilha uma outra e vem numa crescente, até para você poder decorar e não perder o fio da meada, né? Bom, aí fiz o show, ele É dirigiu. uma história que ele linka todas. Todas. Eu começava com uma história, só pra você ter uma ideia, só pra dar um... Eu chegava e falava assim: boa noite, não tinha esse negócio. Não existia boa noite. Cheguei, já chegando. Pois é, a plateia, tá, aplaude aquela coisa toda ali. Bom, é o seguinte, todo mundo diz que o Brasil... Olha, eu tô falando de 88, se pegar hoje tá igual, né? 1900, o cara entrava e dizia: bom, o Brasil... Dizem que o Brasil tem problema, mas começou lá em 1500, quando o Cabral disse: querido rei, quero pedir uma caravela, mulheres, que eu quero ir para o Brasil. Vá-te a merda. E ele veio, entendeu? Então a gente começava a introduzir uma situação, né? E aí foi... Aí o cara falou, aí eu começava a engatilhar uma história, aí ele falava assim: você tem que começar com o Brasil. Tá, então agora você vai começar a contar as histórias do Brasil, desde o descobrimento até chegar hoje. Aí entrava com a imitação dos políticos do momento, entendeu? Aí depois partia para uma história do cotidiano. Aí depois você voltava para uma outra história. Aí eu entrava com as imitações da época que eu imitava, políticos, tal, não sei o quê, imitava o Papa. E aí, bom, e vinha, eu usava algumas imitações, e vinha e finalizava com o quadro que era A Porta da Esperança, o Tudo por Amor, era o Trepando na TV, que era o Silvio Santos, né? Que era um show de plateia. Então descia aquele negócio do namoro na TV, que o Silvio Santos fazia. Nossa, isso era sucesso, hein, cara? Na época, puta, Nossa. bombava. Aí descia aquele arco, o Chico bolou o negócio do arco, descia, vinha com a cenografia, descia. E aí eu usava a plateia. Aí eu descia, pegava um cara que não conhecia a outra mulher, trazia a mulher e fazia um namoro na TV no palco, meu. E botava os caras pra conversar com música de fundo do Rulé Iglesias. Pô, o nego vinha abaixo. Quer dizer, era um show de plateia que eu fazia. Mas aí o Chico chegou um dia pra mim. Isso que é uma coisa que eu até digo pra rapaziada aí que começa, como você tem que ter o respeito, né? Fiz um show e tal. De repente, num domingo, fiz o show no sábado, no domingo, o Chico liga. Porque a gente fazia show na época de quarta a domingo. Tá, porra. Quarta, uma sessão, domingo, tudo no mesmo teatro. Lotado sempre. Domingo, quarta, quinta, sexta, às 9 da noite. Sábado, 9 da noite. Não, sexta, 9 da noite. Sábado, às 8 e às 10. 2 sessões. Domingo, 2 sessões. Às 5 e às 7. 2 sessões. Tudo 2 sessões. Aí, no sábado, fiz a sessão normal. Domingo, toco o telefone da minha Quantas casa. pessoas iam no teatro nessa época? 800 mil. Nossa, mano. 800 mil. 800 mil. Muita gente, muita gente. Muita gente. Lotado. Mas eu tenho um truque, eu vou te contar esse truque que aconteceu. E é o seguinte, que só um cara gênio como o Chico Anísio tinha, né? Então, era a escola que eu tinha que aprender mesmo, né, cara? E aí o Chico chega, toca o telefone, é o Chico Anísio com aquela voz: João, ei, Chico, vem em casa, vem na minha casa.
Falei, pô, vou na tua casa. Ele morava no São Conrado, numa casa lá. Peguei, eu falei, pô, legal, né? O Chico gostava de tomar uma cervejinha, domingo, tomar solzinho de piscina dele e tal, não sei o quê. Aí ele fazendo show à noite. Ele tava fazendo um Teatro Casagrande, show. E aí eu fui lá, entrei na casa, ele tava na piscina e tal. Eu falei, preciso falar contigo. Saiu, desceu, eu falei assim, a próxima vez que você improvisar alguma coisa no show e não me falar, eu tiro o nome do show. O meu nome do show. Eu falei, Chico, mas o que eu fiz de errado, porra? Porra, aquele jeito, Chico. Porra, tô falando que fez porque fez cagada. Eu falei, o que cagada que eu fiz, Chico? Ele falou, fez. Mas, porra, nego é foda, né? Dedo duro, né, meu? Pô, os caras foram lá fazer uma coisa, eu não fiz nada. Primeiro que não tem dedo duro, porque ninguém foi falar. Ele falar X9, X9. Ninguém. Eu vi. Como é que você viu? Cara, olha o cabelo do Chico Anísio, meu. Pegou antes de ir pro teatro dele, que era também ali próximo da Lagoa. Foi, entrou, subiu as escadinhas, ficou na cabine de som, viu que eu fiz um show de plateia, você tem falado com ele. Ah, que foi o do Silvio Santos lá, do Namorando na TV. Não, do Silvio estava combinado. Isso no meio fez. do show. Esse estava combinado, tudo esquematizado. Aí no meio da plateia, ele falou assim, mas Chico, mas deu tudo certo. Deu, mas podia ter dado errado. Foi quando eu aprendi essa frase. Até o improviso tem que ser programado. Porque é o seguinte, você imagina, você faz um show de plateia, tem um engraçado lá que se resolve fazer uma piada contigo, tu não tem a saída. Como é que pode um cara da plateia ser mais engraçado que o humorista? Então, quando você quiser fazer isso, conversa comigo, a gente ensaia e a gente deixa o cara de saia justa. Então, vamos bolar um texto que você fale, porque qualquer resposta que o cara da plateia te dê, Você tem uma resposta. você tem uma Caralho, resposta. que foda. Isso é Chico Anísio. Eu falei, puta, Chico, desculpa, tá legal. A próxima fudeu. Assim mesmo. Caralho, A mano. próxima fudeu. O Chico era assim. Pô, Chico, te prometo nunca mais. Aí, então, você quer ensaiar essa porra, mano? Aí, olha o Chico Anísio, meu. Marcou uma quarta, não me lembro se é terça ou quarta-feira, marcou, foi no teatro. Chegou, sentou comigo na beira do palco assim, falou, bom, o que você quer fazer? Ah, então vamos ensaiar essa porra. Pá, bolou o texto. Ele fez até o texto. Pá, pum. Então, qualquer coisa que a pessoa respondesse, eu tinha a resposta pronta. Qualquer coisa. Ele falou, melhor assim, melhor. Aí foi olha, isso foi do cacete, porque a gente começou a bombar. Então, qualquer pessoa que visse esse show, voltasse, quisesse fazer uma brincadeira, se fudia. Porque eu já tinha a resposta pra ele. Caralho, Entendeu? o Chico é muito foda, Chico era né, muito foda. mano? O Chico foi um dos maiores. Na Não. minha opinião, se ele fosse americano, estaria na história do... Todo mundo fala isso, É, cara. é. Se ele fosse americano, ele seria mais reconhecido, vamos dizer assim. Total. O Chico, ele não... Ele tinha memória fotográfica, isso eu aprendi com ele. O Chico era uma coisa inacreditável. Tem uma história, porque teve uma época que eu fui apresentar o Fantástico, como humorista. O Chico tinha um quadro no Fantástico de alguns minutos, né? Era o Chico de cara limpa, falando desse tipo e tal. Aí o Chico pediu um afastamento de 3 meses e ele indicou que eu fizesse o Fantástico. Aí eu fiz um período Fantástico. E aí, as primeiras semanas eu fui com ele. Ele gravava toda sexta-feira, né? O texto vinha aqui de São Paulo, do Max César, que morava em Sorocaba, né? E mandava o texto para ele, pá. E botava no TP, o teleprompter, né? Aquela lente. E ele, já tinha lido, ele... Tá bom. Aí eu fiquei vendo, ele falou, você me acompanha, vê lá. Lógico, o tipo de humor que você vai fazer é diferente desse, mas é bom você ter no TP só como guia. E beleza, tal. Aí o Chico me levava lá para ver tal, introduzir, porque até para falar no TP você tem que ter um macete, senão você vira um apresentador de Vira um robô, né? Vira um robô, Ah lá, exatamente. que Ainda mais não tem nada a fazendo ver. humor. fica era humor, muito né? feio quando... E tem muitos que fazem isso, né? Tem. Infelizmente. Bom, aí vai lá tal. E aí eu comecei a acompanhar o Chico fazendo isso. E tal, no terceiro. Num dos dias, ele estava lá, foi lá, ele tinha sempre aquela jaquetinha dele, botava a camisa com a jaquetinha e tal. Aí o Chico, beleza, o pessoal chegava. Era no Estúdio F, ali no Jardim Botânico, onde até gravava o jornalismo, o Jornal Nacional, na época. Pá, beleza, tal, vamos lá, 5 da tarde, porque para poder preparar o Jornal Nacional. Então o Chico gravava para poder ir para a ilha de edição, tal, que a ilha de edição na época era Betacam, não era hoje tudo digital, né? Bom, aí passava e foi na boa. Aí, pronto, vamos gravar. Aí o Chico, puta, meu, uma coisa brutal. Pelé, Maradona do humor, meu, não tem para ninguém. Messi, brincadeira. Pá, acabou. Aí ele, pessoal, tal, ele era vascaíno, né? O Chico era vascaíno roxo.
E aí ele falou assim, pô, beleza, tal, então, Vasco domingo é Vasco e tal, tô indo embora e tal. Aí o diretor lá de TV, ele disse assim, Chico, tive um probleminha aí, meu. O problema aí da luz deu um problema, podemos fazer de novo? Ele falou assim, você teve um probleminha, eu não. Tô indo embora. Ele não voltava. Porque ele não parava o texto, porra. Ele falou, se eu não errei, você não pode errar. Caralho. Ele perguntou, tá tudo bem? Tudo bem, beleza, beleza, vamos. Puta, eu fiquei assim, pianinho. Eu vou dar palpite, eu vou falar, Chico, pô, fala lá, pô. Não sei o quê. Nem fudendo. Eu só falei, aí na hora que nós estamos saindo, porque eu ia de carro com ele, eu ia sempre pra casa dele, porque eu deixava meu carro na casa dele e ia com ele. E aí ele virou pra mim e falou assim, vá aprendendo a ser respeitado. Puta, é do cacete, né? Ele falou, humilde é ser uma coisa, humilde é aquilo que eu falei, tá tudo beleza, galera, tudo bem? Tratei bem todo mundo. No profissional, tem que ser respeitado, entendeu? No tapinha nas costas não paga as contas. Porra, aí eu falei, beleza, Chico, obrigado. Falei, vá aprendendo, entendeu? Seja o melhor profissional, não dê nunca exemplo, seja o primeiro a chegar, seja o último a sair, né? Seja a pessoa, decore texto, faça o seu melhor, entendeu? Para nunca ninguém dar motivo que você deu um vacilo. Agora, se alguém deu um vacilo com você, você tem moral, não precisa xingar, não precisa ofender, não precisa fazer nada. Só diz, estou indo embora. Cara, que escola, hein, cara? Que escola.